Matheus, acho que nós já estamos aí com o jurista Flávio Pansieri para continuar, para dar as repercussões sobre o caso, sobre a indicação do Flávio Dino. Não sei se o doutor Flávio já está na linha. Meu querido, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Meio de Brasília. É um prazer estar contigo, Wilson Lima. Flávio, eu vou te fazer uma pergunta muito simples. O que a gente pode esperar do Lewandowski como ministro da Justiça? Há uma diferença entre o ministro do Supremo e ministro da Justiça. O que a gente pode esperar do Lewandowski como ministro da Justiça? O ministro Lewandowski tem uma história que não creio que seja alterada nesse momento. Ele sempre teve um perfil um tanto quanto mais reservado, desde quando desembargador no TJ de São Paulo, como professor da Universidade de São Paulo, na cadeira de Teoria do Estado, bem como quando também exerceu suas funções perante o Supremo Tribunal Federal. Ele tem um papel, me parece, relevante nesta articulação entre o governo e o Supremo Tribunal Federal e o Poder Judiciário brasileiro. Acho que ele vem para assumir este espaço de articulação entre o Poder Executivo e o Judiciário brasileiro, essa articulação sendo vista, inclusive, como algo necessário. É importante que o Poder Executivo tenha aí uma interlocução direta com o Poder Judiciário, em especial com pautas que sejam de interesse da justiça brasileira. Ele terá uma postura diversa da postura do ministro Flávio Dino, que, por sua vez, por ter uma origem na política, tinha um papel muito mais combativo e aguerrido nas pautas cotidianas do governo, seja nas manifestações em defesa do governo, mas também nas manifestações cotidianas de todos os temas que envolviam o direito, vamos dizer assim, durante esse período que lá esteve, né? Acho que, inclusive, grande parte desses enfrentamentos que teve colocaram, de alguma forma, durante um período, em risco até mesmo, a saída dele ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Lewandowski vem em outro momento. Vem no momento de fechamento de uma história, de uma carreira, né? Porque já passados esses seus 75 anos, deve ser este um dos últimos postos que ele ocupa no Poder Executivo Federal, mas a bagagem que ele traz como desembargador, como professor titular da Universidade de São Paulo e como ministro do Supremo Tribunal Federal, certamente dá a ele as qualificações necessárias para desempenhar esta função de ministro da Justiça com uma certa tranquilidade. Tem ele aí uma estrutura e uma equipe que provavelmente ele deve trazer, que é a equipe que já esteve com ele quando esteve no TSE, depois quando assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal, que são algumas pessoas de confiança, que estão sempre ao seu lado, e me parece, então, que traz ele uma nova tônica para o Ministério da Justiça. Não quanto às políticas do Ministério da Justiça, mas quanto à atuação pública do Ministério da Justiça, creio eu que será uma atuação mais comedida, mais interna, né? Lógico, com manifestações públicas, mas manifestações mais pontuais por parte do agora ministro da Justiça, Henrique Ricardo Lewandowski. Agora, você falou algo, só para a gente fechar, Pansieri, você falou algo importante, né? Porque há uma diferença e há uma espécie de troca de personagens que, do ponto de vista político, ela é uma troca importante. Isso tecnicamente, né? Você tira um ministro de caráter que que é aguerrido, né? Que tem esse componente político do ministério político para uma corte que teoricamente é técnica, aí que seria a ida do Flávio Dino. Aí você tem um sentido contrário, um ex-ministro que, entre aspas, tem uma atuação técnica e vai para um ministério político. Qual dos dois pode desempenhar um papel mais contundente com o que a sociedade espera? Um ministro político numa corte, como o Flávio Dino, ou um ministro, entre aspas, técnico em um cargo de natureza política, Flávio? Olha, me parece que o ministro Lewandowski dará o seu estilo, mas ele não deixará de atuar
numa perspectiva agora, numa perspectiva política institucional, em defesa das pautas do governo. Então, me parece apenas que ele tem um perfil um tanto quanto mais comedido e de menor enfrentamento cotidiano, que é esta atuação que foi a atuação do ministro Flávio Dino até hoje. Quanto à participação do ministro Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal, o ministro Flávio Dino tem experiência também no Poder Judiciário, foi magistrado de carreira, foi presidente da Associação dos Magistrados dos Juízes Federais no Brasil, tem aí uma história no Poder Judiciário que o qualifica para lá estar. Agora, por certo, o que ele leva dessa história de participação política dele, que sai uma sensibilidade diferenciada para alguns temas. E esses temas serão temas alinhados às pautas do governo federal. Eu não tenho dúvida que ele vai ao Supremo Tribunal Federal, independente, e aqui não estou tratando de pedidos, nada. Estou dizendo quanto à percepção política dele, né? Ele será um ministro do Supremo que será um combativo defensor daquelas pautas que, por sua vez, a esquerda brasileira defendeu ao longo das últimas décadas. Me parece que ele leva ao Supremo Tribunal Federal esta ideia de engajamento ideológico, diferentemente do que nós conversamos há alguns meses, Wilson, quando na nomeação do ministro Zanin, que eu disse a você que na nomeação do ministro Zanin, nós tínhamos um ministro sendo nomeado que tinha uma relação próxima com o presidente, mas não tinha conexão com as pautas desse governo. E foi assim que ele tem se mostrado nos últimos meses, nesse período que está no Supremo Tribunal Federal, ou seja, o ministro independente, o ministro que pensa o mundo a partir da sua história. A história do ministro Flávio Dino coincide com as pautas do governo federal atual. Então, é muito possível que as decisões deles sigam esta linha. Ele não está indo lá para mudar quem ele é, pelo contrário. A sua ida para lá reafirmará as suas pautas, que coincidem, por sua vez, com as pautas do governo federal atualmente. Tá certo. Pancieri, obrigado pela atenção mais uma vez, obrigado pelos teus esclarecimentos, pela sua visão em relação a esses assuntos da área jurídica, e espero contar com a tua participação em outras edições ao longo do ano de 2024, daqui do Meio Dia em Brasília. Obrigado, mestre. Wilson, é um grande prazer estar contigo no Meio Dia Brasília e desejo aí um excelente ano para todos, inclusive da tua equipe e de todos os seus espectadores aí.